Irmãos, queria, falar um pouquinho, comentar. Acho que faz o quê? Acho que um pouco mais de um mês. Foi até quando a Michele veio aqui ministrar. E eu comentei com os irmãos que eu tinha visto um comentário, lá no Facebook, que falava que quando Jesus ele é bem apresentado, ele é irresistível. Então, realmente, quando Jesus ele é bem apresentado a alguém, é impossível não querer Jesus. A gente vê isso nos evangelhos, quando Jesus chegava perto das pessoas, as pessoas se lançavam a eles. Ele chega nos discípulos e ele só fala, me segue. Eles nem perguntam, te seguir para quê? O que eu vou fazer? Ele simplesmente chega e as pessoas se achegam a ele também. E o que eu vejo que eu tenho visto hoje em dia é que nós não temos apresentado, talvez, Jesus dessa maneira irresistível, com a qual ele precisa ser apresentado ao mundo. Jesus por si só já eu falo assim, é irresistível, apresentar dele é. Só que para a presença dele ser irresistível, ele precisa ser apresentado. E eu tenho visto que as pessoas têm apresentado um Jesus, têm apresentado um Deus que não é o Deus de Jesus que eu conheci, que vocês conheceram, porque para vocês estarem aqui, é porque vocês conheceram um Deus e um Jesus que é esse que está aqui na Bíblia. E nós temos visto pessoas apresentando um Jesus e um Deus que eu creio que elas não conhecem, porque se não é o Deus que eu conheço, não é o Deus que está aqui, com certeza não é o Deus que elas possam ter conhecido. É um Deus que elas não conhecem, que elas acham que conhecem, que elas ouviram falar, mas que realmente elas não conhecem. E isso tem, nos últimos dias, com essas últimas notícias que têm se apresentado, aí a gente sabe na mídia, tem me machucado muito. Porque a palavra de Deus diz que o nome dele tem sido blasfemado entre as pessoas por causa desses falsos religiosos, dessas pessoas que não têm apresentado o nome de Deus, o reino de Deus, da forma como deveria ser. Então, a mensagem que eu queria trazer hoje, irmãos, na realidade nem era que eu queria trazer, para falar a verdade. Hoje eu queria falar do que a gente viveu no domingo, de pedir o renovo do Senhor, de pedir que o Senhor venha, que a semente caia na boa terra e ela dê fruto. Eu queria falar sobre isso. Mas, na realidade, antes de falar sobre isso, eu acho que a gente tem que falar de nós, de cada um de nós, de como a igreja, como o Alex ministrou aqui, de como a igreja tem apresentado o reino de Deus, de como a igreja tem glorificado o nome do Senhor, para que as pessoas saibam onde buscar quando acabar lá fora. Elas têm que saber onde que vai ter amor, onde que vai ter mansidão, onde o reino de Deus está, para que elas possam buscar. Então eu queria falar um pouquinho, se a gente fosse dar um tema na ministração de hoje, seria vivendo para a glória de Deus. Quem aqui nasceu para viver para a glória de Deus? Eu creio em nome de Jesus. A primeira vez que eu nasci, não. Mas no meu segundo nascimento, esse eu tenho certeza. Eu nasci para glorificar o nome do Senhor. Eu posso falhar, mas esse é o meu propósito. E esse é o propósito de Deus. Então eu queria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor lá em Gênesis 1, no capítulo 26 e 27. O comecinho do 26 e depois do 27. Que fala assim. Ali, todos acharam? Fala assim, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E no 27 diz, e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Amém? Pode se assentar, irmãos. Quem tiver de pé, se quiser se assentar, pode assentar-se. Em seguida, eu queria que os irmãos lessem lá em Isaías 43, no versículo 6. Que fala assim. O 6 e o 7. Deixa o comecinho, eu vou começar do trazer.
Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, os formei e também os fiz. Amém? Então a gente vê por essas duas passagens que o Senhor criou a humanidade, os homens, as mulheres, com propósito. Que era o quê? Para a glória dele. Eles, homem e mulher, foram feitos o quê? A imagem e semelhança de Deus, né? Para a glória do Senhor. E o que nós vemos aqui, quando a gente fala em glória, eu fui procurar o que significa, né? Para a glória do Senhor, glorificar assim o Senhor. E diz respeito ao quê? Para revelar o Senhor. Nós fomos feitos para revelar a presença do Senhor aqui na terra. Então, primeiro nós fomos feitos o quê? A imagem e semelhança dele. Então, quando nós falamos numa imagem, se a gente pensar numa foto, vamos pensar, pega uma foto aqui da Ivonete, eu não conheço ela, alguém me mostra uma foto, eu falo assim, se a foto estiver bem tirada, eu falo assim, nossa, bonita, né? Bonita. Assim, posso não conhecer ela, mas eu já vou saber quem é a Ivonete. Se eu não sabia quem era no dia que eu ver, eu falei assim, putz, é a Ivonete, eu sei quem é. E é assim conosco, o Senhor nos fez a sua imagem e semelhança. E o Deus invisível, que todos falam que o nosso Deus ele é um Deus invisível. Ele é invisível, mas ele tem uma imagem e semelhança que deveria ser refletida em nós. Nós deveríamos glorificar com a nossa vida a Deus, mostrando ao mundo a imagem e semelhança de Deus, mostrando ao mundo o que é viver sobre o governo de Deus. E inicialmente isso aconteceu, o propósito de Deus inicialmente, se a gente observar ali no Éden, Adão e Eva, o propósito de Deus se cumpriu. Porque Adão e Eva viviam ali, debaixo da autoridade de Deus, conforme o governo de Deus. Então, todo aquele que visse Adão e Eva saberia o que é. O que é viver sobre o governo de Deus? É viver no paraíso. Isso é viver o reino de Deus, viver no governo de Deus. É o paraíso. Mas, num dado momento, o pecado chega e o que acontece? Quando o pecado chega a Adão e Eva, a imagem e semelhança de Deus neles é corrompida. Então, a glória de Deus naquele momento é como se ela fosse retirada da vida de Adão e Eva. Lá em Romanos diz, eu não lembro certinho o versículo, mas fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, a partir do momento que nós pecamos, a glória de Deus retirou de nós. E isso significa o quê? Ao pé da letra, por assim falar. Significa que nós não podemos mais glorificar a Deus com a nossa vida no pecado. Por quê? Aquela imagem e semelhança do Deus Criador está corrompida. Então, Adão e Eva, a partir do momento que eles pecaram, e até aquele momento que eles estão no Éden, Deus os chama e eles se sentem nus, é porque a glória de Deus foi retirada deles. Então, quando eles olham para Deus, o que eles sentem? Vergonha. Porque eles não refletem mais a imagem de Deus. Então, nesse primeiro momento, a gente sabe o quê? Que realmente Adão e Eva, eles falharam nesse propósito, de mostrar a glória de Deus para o mundo. Eles falharam. Mas a palavra de Deus, ela não volta atrás. Se Deus tinha um propósito para a humanidade, esse propósito ele se mantém. E Deus fez um plano. E o que a gente vê é o quê? Não deu certo ali com Adão e Eva, o que a gente vai fazer então? Deus vai lá, escolhe um povo, escolhe uma pessoa primeiramente, ele escolhe primeiro Abraão, e ele fala, olha Abraão, de ti eu farei uma grande nação. Pega essa nação, separa essa nação, faz ela crescer, cuida dela, e dá uma lei para ela, dá a essa nação uma lei perfeita para que eles sigam, para que essa nação ela represente o reino de Deus aqui na terra. Ela represente a imagem e a semelhança de Deus para os povos da terra. Mas, mais uma vez, o que a gente vê é o quê? Que as pessoas, sendo falhas, tendo pecado dentro delas, ainda que a lei servisse ali como aio, como uma direção para elas, elas não conseguem.
Porque, irmãos, o pecado nesse sentido, ele fez com que o homem decaísse. Então, essa imagem do Senhor na pessoa que pecou, até então, mesmo com a presença da lei, é uma imagem deformada. Eu não sei se vocês já viram aquelas fotos do Picasso, aqueles quadros do Picasso, que a pessoa é toda torta, toda esquisita, assim. É assim que é a imagem de Deus quando revelada por meio do pecado. É essa imagem de Deus que estão mostrando por aí, que não é a imagem do Deus verdadeiro. Mas Deus é maravilhoso, porque apesar da nação de Israel ter falhado no propósito de representar, né, o reino de Deus aqui na terra, ela acertou naquilo que Deus também queria, que era o propósito principal, que era trazer ao mundo aquele que conseguiria, sim, revelar a glória de Deus. E nesse momento, quando Jesus vem, é nesse momento, quando Jesus vem, que a glória de Deus voltará a ser revelada pela humanidade, né? Primeiro por meio dele. Jesus faz justamente o caminho inverso, né? Jesus, ele estava ali, ele era Deus, ele tinha toda a honra, toda a glória, toda a majestade, ele era rei ali, ele era Senhor já. Mas ele faz o caminho inverso, para cumprir esse propósito, que a humanidade pudesse voltar a glorificar a Deus com a sua vida, a refletir a glória do Senhor. Jesus vem e ele se esvazia de si mesmo. Ele se esvazia da sua glória. Ele deixa a glória dele, a glória que era do Pai lá de cima, e se esvazia para ser como homem, para como homem ele revelar a glória de Deus. Então esse é o plano perfeito do Senhor. E Jesus vem e ele abre esse caminho. E na vida de Jesus, como homem, ele consegue mostrar para o mundo que, mesmo sendo homem, é possível não pecar. Mesmo sendo homem, é preciso glorificar o nome de Deus. E ele demonstrou isso da forma mais perfeita ali na cruz, mas não com o propósito dele apenas glorificar a Deus, porque esse não era o propósito do Senhor, que só o seu filho glorificasse a Deus. O propósito dele é que toda a humanidade fosse feita para a glória de Deus, que todos nós fôssemos feitos para a glória de Deus. E o Senhor não falhou. Jesus, quando vai lá e se entrega naquela cruz, ele muda a circunstância. Ele faz com que aquela imagem deformada do Senhor seja regenerada em nós, né? Mas não é simples. Para que a glória do Senhor volte a existir em nós, para que a imagem e semelhança de Deus volte a existir em nós, são necessárias algumas condições, né? E a primeira delas é o quê? Eu preciso morrer. É preciso morrer, porque o pecado diz que o salário do pecado é a morte. E se a morte entrou na minha vida por meio do pecado do Adão, ela só vai sair da minha vida quando eu morrer. Então, quando eu aceito Jesus, e aquele momento que a gente, né, recebe Jesus, alguém apresenta Jesus e a gente fala assim, eu quero esse Jesus, eu aceito. E quando eu aceito Ele, é uma troca. Eu aceito Ele, mas eu entrego aquela minha vida antiga, aquela minha vida de pecado para Ele. Então, naquele momento que eu aceito Jesus, eu viro o quê? O que a palavra do Senhor fala? Que nós, quando estamos em Cristo, nós viramos nova criatura, né? E como nova criação do Senhor, a imagem e semelhança de Deus, ela é restaurada na nossa vida. Então, cada um de nós que estamos aqui, temos, como eu posso dizer, nós temos um privilégio muito grande, mas uma responsabilidade muito grande. Porque de Adão e Eva, e da nação de Israel, queridos, o Senhor não exigiu nada além do que daquilo que eles poderiam fazer. Como imagem corrompida, como pecadores, eles não tinham muito o que fazer mesmo. Eles não tinham pelas forças dele o que fazer. Mas para nós é diferente. Para nós que conhecemos, que entregamos a nossa vida ao Senhor, é diferente. Porque nós que entregamos a nossa vida ao Senhor, nós nascemos de novo. E se nós nascemos de novo, nós temos a imagem e semelhança de Deus restaurada na nossa vida. E muito mais que isso. A palavra de Deus diz que nós somos feitos filhos de Deus. Filhos de Deus e cidadãos do novo reino que o Senhor apresenta a nós.
né? O reino de Deus, esse reino que a gente quer que se estabeleça aqui na terra. Todas aquelas pessoas que passaram desde ali do princípio, seja Noé, seja Abraão, seja José, Davi, todos aqueles que andaram com Deus, amados, todos eles foram amados por Deus, foram usados por Deus, mas nenhum deles foram chamados de filhos de Deus. Porque só nós, pela redenção do Senhor, podemos ser chamados filhos de Deus. Fomos chamados filhos de Deus porque fomos refeitos realmente à imagem e semelhança do Filho de Deus, né? Nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus e não por nossa conta. E essa nossa nova imagem e semelhança de Deus, que precisa ser glorificada, que precisa glorificar a Deus aí fora. Só que Jesus veio aqui como homem, né? E ele sabe que, apesar de tudo, não é fácil mesmo, não seria fácil. E o que ele fala? Bem, eu estive aqui e eu consegui passar por isso justamente porque eu estava com o quê? Com o Espírito Santo. Jesus andou com o Espírito Santo durante todo o tempo que ele esteve aqui na terra. Então, quando Jesus voltou para o Pai, outra coisa que ele deixou para nós foi justamente o Espírito Santo. O Espírito Santo que nos mostra justamente, né? Que é como um espelho para nós, que nos mostra o caminho da verdade, que nos mostra se estamos fazendo aquilo que é certo diante de Deus. E às vezes eu fico aqui pensando, e daí vem na minha mente, mas Senhor, nós estamos aqui, nós queremos glorificar o Teu nome, esse é o nosso propósito, mas muitas vezes a gente cai, né? Nós pecamos. E a palavra do Senhor diz que realmente, né, nós vamos pecar, porque somos pecadores, né? O pecado está em nós e nós acabamos pecar. Só que a diferença é que aquele que tem o Espírito Santo, que tem Jesus, até peca, mas ele não incide novamente no pecado, ele não tem prazer nesse pecado. A gente estava até comentando na sexta-feira, quando a gente estava fazendo, né, os kits, e eis aí algo que eu tenho certeza que o nome do Senhor foi glorificado pela vida de cada um, né? Tanto no momento que a gente fez, quanto no momento que entregou, são coisas que glorificam a Deus. Mas voltando, e daí o Cleiton não está aqui, mas Cleiton até comentou, ele falou assim, mas por que Saul, que a gente não vê tantos erros na vida de Saul, não recebeu a salvação, e Davi, que pecou tantas vezes, recebeu a salvação? E Alex colocou, porque Davi não insistia no mesmo erro, né? Davi, quando errava, ele percebia o erro, reconhecia, se prostrava a Deus, se submetia a Deus, né? A palavra fala, submetei-vos a Deus, resistia ao pecado, né, ao diabo, e ele fugirá de vós, né? Então, é isso que nós temos que fazer, porque assim, o nosso espírito nasceu de novo, amados, mas o nosso corpo não. O nosso corpo continua sendo carne, e o nosso corpo continua desejando o pecado, continua querendo o que é fácil, que continua querendo a glória que o inimigo traz para nós. Eu não sei se vocês lembram, antigamente tinha um programa do Silvio Santos, você ficava numa cabine, e daí de repente você ganhava uma coisa muito boa, assim, tipo, sei lá, uma bicicleta. E daí você estava com um tampão assim nos ouvidos, você não via nada. E daí ele falava assim, você deseja trocar essa bicicleta por 1 milhão? E mostrava um milho bem grande, assim. É meio isso que o diabo faz com a gente. Fala que o diabo, ele cegou os olhos, né, das pessoas nesse tempo. Então o Senhor, Ele tem para nós a glória, Ele tem para nós uma promessa de uma vida eterna. E o diabo pega e fala assim, mas você quer trocar a glória do Senhor, a vida eterna, por um carro? Aí a pessoa fala, eu quero! Só que, gente, não é isso que o Senhor quer. O que é maior? A gente tem que ter a noção da preciosidade que é o reino de Deus. E voltando, da nossa responsabilidade, né? De glorificar a Deus com a nossa vida. Então, a Bíblia tem tantos exemplos, né? E eu queria trazer justamente porque nós, no nosso dia a dia, em cada pequena coisa, a gente pode glorificar a Deus. Eu não vim aqui para dizer como que a gente vai fazer para glorificar a Deus. Isso a Bíblia já falou, que nós temos toda a capacidade para isso. Porque diferente das pessoas que estão lá no mundo, e isso é muito importante que a gente tenha em mente, que normalmente as pessoas, o que elas não
aceitam muito no crente é que, tipo, a gente tende a julgar as pessoas que estão no mundo. E as pessoas que estão no mundo não devem ser julgadas por nós. Nós temos que julgar quem está aqui, ó. O nosso papel de cristão é sim. Não digo julgar de apontar, você está errado, isso, aquilo. Mas o papel de apontar, quando o irmão cai num erro, quando o irmão está passando por dificuldade, avisar. É que nem quando a gente come, vamos pensar, come uma salada e fica um pedacinho de alface aqui no dente. É meio constrangedor, né? Alguém chega em você e fala assim, putz, está sujo o seu dente, irmã. Mas você não fica feliz que ele chega e te avisa? Porque senão todo mundo vai ver aquele dente com o negócio lá. É a mesma coisa para nós aqui da fé. Eu digo isso, o pastor, ele mandou 2 mensagens essa semana, as últimas semanas para nós que foram fortes. Mas foram bênção. E foram para nós, gente, foram para nós, para o nosso conserto. Para a gente aprender. Então, entre os irmãos da fé, não há problema algum de apontar os erros. Apontar os erros e fazer com que? Para que a pessoa se arrependa e volte para Deus, porque nós refletimos a glória de Deus. E quando a gente fala de refletir, a gente tanto reflete a glória, como reflete aquilo que está errado. Porque se a gente é luz, quando a luz está aqui, em cima da gente, a gente não vê cada detalhe, cada sujeirinha. A partir do momento que nós somos luz, irmãos, o mundo todo nos vê. E aquilo que a gente faz, ou vai ser para a glória do Senhor, ou vai ser para a vergonha do nome do Senhor, como tem acontecido. Né? Essas pessoas que dizem que conhecem a Deus, que a gente está falando, que se colocam como servos do Senhor, mas que não vivem a palavra de Deus, que não têm vivido aquilo que o Senhor quer para a vida delas, que não têm glorificado o nome de Deus, elas têm brilhado do mesmo jeito, só que não brilhado para a glória de Deus, brilhado para a vergonha, para que o nome de Deus seja blasfemado, seja jogado no chão. E não é isso que nós queremos. Então, quando errarmos, vamos nos colocar e pedir realmente que os irmãos venham, né, os irmãos, o pastor realmente sempre venham e nos dê, né, uma orientação a esse respeito. Quanto ao demais da nossa vida, gente, é viver as coisas simples para a glória do Senhor. A palavra fala, né, lá em Coríntios fala, quer você coma, quer você beba, em tudo que você faça. Glorifique o nome do Senhor. Então, está na sua casa lavando uma louça, lava aquela louça para a glória de Deus, a louça bem lavadinha para a glória de Deus. Faz uma comida para o seu marido, para os seus filhos, para a glória de Deus. Cuida da sua esposa, para a glória de Deus. Porque a tua casa tem que refletir o reino de Deus aqui na terra. As pessoas têm que olhar para a nossa vida, para a nossa casa, seja na nossa casa, no nosso trabalho, e falar assim, eu quero esse reino na minha vida. Eu quero estar nesse reino. Eu vi coisas, gente, esses dias na rede social que me deixou muito triste. Né? De dizer, isso é o reino de Deus? Se esse é o reino de Deus, eu não quero. É bem isso, eu também não ia querer. As pessoas têm que olhar e querer muito. Vocês já viram como as pessoas, o pessoal quer, por exemplo, ir para os Estados Unidos, ou quer ir para a Europa, está cheio de gente querendo visto e cidadania para outro país, né? Porque fala que é melhor que o nosso. Então, às vezes, tem fila aí nos consulados para as pessoas tentarem tirar um visto ou uma cidadania. E por que não tem fila na porta das igrejas para ter um passaporte para o reino de Deus? Né? Para conseguir a cidadania para o reino de Deus. Porque as pessoas não estão vendo na nossa vida. Não estão vendo na vida da igreja a glória de Deus. Porque se vissem, todos queriam estar aqui dentro. Se vissem, todos queriam fazer parte do reino de Deus, ainda que fosse difícil, porque não é fácil. Não sei se alguém já tentou aí, né? Mas quem já tentou tirar um visto ou realmente conseguir a cidadania de outro país, tem muitas regras. E nós, queridos, quando aceitamos Jesus e nascemos de novo, a gente já ganha cidadania de cara para o reino de Deus. Mas tem muita gente vendendo passaporte falso, visto falso para as pessoas. Está cheio de igreja, assim, que oferecem o reino de Deus, que quando as pessoas tentarem entrar, vão olhar assim e falar assim, não é esse o reino de Deus? Não, esse daqui não é o visto. Para entrar no reino de Deus tem que ter nascido de novo. Você, estou olhando aqui, não é a imagem e semelhança de Deus. Não entra, porque não reflete a glória de Deus. Então, amados, que em cada coisa que a gente faça, eu sei que não é fácil,
E hoje, quando eu fui ler essa palavra, o Senhor, Ele me repreendeu em muitas coisas, porque a gente vai vivendo e às vezes a gente fala muitas coisas que tanto desagradam a Deus, como ferem a imagem dEle para o mundo aí fora. E a palavra de Deus fala que nós temos muitas testemunhas. Lá em Hebreus fala que nós temos uma nuvem de testemunhas. As pessoas podem até não querer pagar o mesmo preço que a gente, mas elas querem ver em nós a santidade de Deus. E quando elas não veem, o que elas fazem? Elas jogam o nome de Deus na lama. Não é o nosso nome, não. É o nome de Deus. E nós somos responsáveis. Nós fomos chamados para isso. Nós fomos criados para isso. Tá? Então, quando nós não glorificamos, o preço que vai ser pago é muito alto. Não estou dizendo o preço do pecado, não. O pecado que a gente às vezes comete. Isso, nós estamos sendo o quê? Trabalhados. Nós estamos sendo lapidados de glória em glória. E o Senhor, Ele vê essas coisas. Mas eu digo, quando nós deixamos que a glória do Senhor deixe de ser apresentada, né? Cada um de nós, eu falo, cada um de nós é um refletor. Imagina aqueles estádios, quando acende todas aquelas luzes. Cada um de nós somos refletores dessa glória do Senhor. Né? As pessoas têm que olhar, imagina, tem quantas pessoas no mundo? 7 bilhões, 8 bilhões, não tenho noção. Cada um desses 7, 8 bilhões deveria ser um refletor da glória do Senhor nesse mundo e não está sendo. Então nós, como igreja, temos que buscar isso a cada dia, para que as pessoas venham a se converter ao Senhor, que elas queiram, que elas olhem para a nossa vida e falem assim, gente, eu preciso do Jesus que mudou a vida dela. Até o nosso pecado, irmão, tem que ser para a glória do Senhor. Para que quando a pessoa olha e fala assim, nossa, o Senhor tirou ela dessa situação e colocou nessa. Para glorificar o nome do Senhor. É para isso que nós nascemos. É para isso que o Senhor Jesus morreu naquela cruz. Para que esse plano do Senhor, ele voltasse, pudesse voltar a ser executado. Para que o mundo visse a cada um de nós, cada um dos seus filhos, como que? Como esse refletor da glória de Deus. Então, irmãos, eu agradeço a oportunidade. Às vezes foi uma palavra que é um pouco pesada, mas que o Senhor, Ele realmente, Ele ministrou no meu coração para a minha própria correção, mas para toda a igreja, que nós possamos orar, pedir ao Senhor que Ele nos revele por meio da palavra, por meio dos louvores, por meio da fala de um irmão que pode se achegar em nós, por meio das nossas orações. Em todo tempo Ele vem a revelar para que nós possamos refletir verdadeiramente a glória dEle. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.